Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Piloto, seu ponto de encontro sobre o mundo dos negócios e da cultura automotiva. Hoje, pela primeira vez, a gente conseguiu deixar a bancada 100% aqui. Então, ao meu lado, eu tenho o Jefferson Almeida e o Gustavo Prudêncio, nosso especialista técnico e analista de mercado. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Lucas. Boa noite, Jefferson. Hoje time completo, né? Então, hoje não temos desculpa, né? Tá todo mundo aí ansioso para mais uma gravação. Então, vamos para cima. Isso aí, hoje a gente tem o desafio, então, de apresentar o programa entre 3 pessoas, né? Algo novo para nós também. Vamos para cima, a gente vai estar com um convidado muito especial aí que a gente vai estar apresentando em seguida também. Muito bom, muito bom. Pessoal, sempre lembrando que esse programa é apoiado pela Atitude Vídeo Produtora, sua produtora audiovisual aqui em Canoas. Se vocês quiserem fazer um programa parecido com o nosso, aqui é o lugar certo. E pela Start Sublimação, tá? Vocês precisando aí de sublimação, fazer uma camiseta personalizada, uniformes, enfim, a Adriana junto com a equipe dela, ela consegue dar todo o suporte. Tá passando aí embaixo o takezinho para vocês, Start Sublimação. Sigam eles lá no Instagram, sigam a Atitude Vídeo e sigam nós, que é sempre muito importante para nós aí, vocês estarem dando um joinha e contribuindo lá na nossa plataforma digital. Eu vou iniciar aqui falando do nosso convidado. Olha aqui como a gente tá chique hoje, ó. Tem até um negocinho aqui diferente, estilo programa de televisão mesmo, a gente tá se sentindo. Aos pouquinhos a gente tá indo, tá pegando confiança aqui, tá? E eu vou iniciar aqui falando um pouquinho sobre o nosso convidado, cara. Que esse cara, ele tem, olha, um currículo de fato muito extenso. Humberto Correia, ele é dono da Best Peças e Serviços, uma oficina jovem que vem conquistando espaço no mercado com muito trabalho, conhecimento técnico e foco total em atendimento multimarcas. A gente vai entender um pouquinho dos bastidores da jornada empreendedora do Humberto, entender como que ele consegue fazer essa conciliação de administração juntamente com atendimento ao cliente e também da parte mecânica. Então já vou iniciar dando as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, senhor Humberto Correia. Muito obrigado pelo convite. Lucas, Jefferson e Gustavo, né, são amigos aí de mais tempo e que estão me dando essa oportunidade para abrir um pouco do que acontece na Best no dia a dia lá. Então, muito obrigado pelo convite. E vamos aí, vamos para esse bate-papo aí, esclarecer algumas coisas. Aí. A gente fica muito feliz aí, Humberto, de ter aceitado o nosso convite. É sempre uma honra a gente poder estar recebendo e conhecendo, né, trocando ideias. E eu já quero iniciar te perguntando assim, da onde surgiu a ideia, né? Porque primeiro querendo conhecer um pouquinho do Humberto, né? Quem foi o profissional Humberto e o que motivou o Humberto a criar a Best Peças e Serviços, né? Perfeito. Bom, assim, o Humberto em si, a única coisa que fez na vida é trabalhar com carro. Então, assim, desde os 14 anos eu trabalho em oficina. Então, tive a oportunidade, né, de trabalhar em oficina multimarcas e depois entrar no mercado de concessionária. Então, só em concessionária foram mais de 25 anos. Então, assim, passei por todas as funções, todas as, né, como é que eu posso dizer? Todas as funções de um profissional de assistência técnica. Então, isso me deu uma expertise muito grande para hoje poder ter o meu negócio. Isso é uma luta diária, né? Então, assim, a gente através do conhecimento, de toda a bagagem, a gente consegue hoje fazer um atendimento diferenciado, ter uma parte técnica de qualidade. Então, são 3 técnicos que trabalham diretamente comigo, mais a minha esposa, que faz o administrativo, o financeiro. Então, Sempre muito bem. Beijo, Tati, né? Então, a gente sabe que importante lembrar, né? É importante. Então, assim, com todo o apoio da minha família, né, meus filhos, a gente tem esse dia a dia dentro da oficina. É totalmente familiar, então é uma coisa assim que
É trabalhoso, mas é uma felicidade poder estar comentando isso com vocês e dividindo isso com vocês aqui. Ah, que coisa boa, Humberto. E assim, é bem como tu falou, né? A capacitação, né? Tu vem com todo um histórico, por mais que a empresa seja familiar, o teu currículo, ele já é um currículo mega executivo, né? Tu já passou por várias e várias áreas, né? Para conseguir montar. O que tu notou, assim, de maior impacto, digamos, o maior perrengue que tu teve na hora da abertura da Best Peças Serviço? Assim, o bom contar um pouquinho da história é que assim, toda a trajetória que eu tive dentro de concessionária trouxe esse conhecimento que eu adquiri para poder abrir a empresa, né, a oficina, mas eu também sou técnico desde jovem. Então, assim, isso me auxiliou na parte técnica e na parte, né, de produção, na realidade. Como é uma empresa pequena, eu tenho também que botar a mão. A gente conversou um pouco isso, né, há uns dias aí, e é assim, eu ao mesmo tempo que eu estou atendendo o cliente, eu estou fazendo a compra de peça, eu estou fazendo a minha gestão do estoque, por mais que seja pequeno, mas eu também estou fazendo. Então, o dia a dia, ele é muito dinâmico. Então, a ideia veio, né, depois de uma série de acontecimentos em relação à minha trajetória, porque, na realidade, eu fiquei quase 15 anos numa concessionária Ford, acho que na Montreal, né, que eu trabalhei lá, e a Montreal decidiu parar de representar a Ford. Nesse momento, eu tive que fazer uma decisão na minha vida se era continuar na Montreal mesmo, não sendo concessionária, ou buscar outros desafios. Busquei outros desafios e tal. Infelizmente, durou pouco tempo. E nesse pouco tempo que aí eu voltei para o mercado, surgiu a ideia e a oportunidade de empreender, que é uma coisa muito difícil hoje no Brasil, mas que graças a Deus a gente teve sucesso com isso. E aí agora já vamos para 3 anos de oficina, então, e passa muito rápido, quando a gente vê já tá virando um ano de novo, então eu acho que o trabalho diário está fazendo com que a gente cresça e tenha desenvolvimento no trabalho, né, no serviço. Ah, que fantástico, né? E tu vai pegando no dia a dia, né? Tu vai vendo que o projeto tá dando certo no dia a dia, né? Exatamente. Cara, e agora eu já vou passar a palavra direto pro Gustavo aí, para nosso especialista técnico, né? Então é ele ou o rapaz aí que vai conseguir extrair melhor as informações. Tá contigo, Gustavo. É a responsabilidade, né? Especialista Cara técnico. é isso aí. Tu vê. Mas o que a gente gostaria de saber aqui? Como é trabalhar com a multimarcas, assim, né? Porque não é uma marca específica, né? Então, cada dia entra uma marca diferente, um problema diferente, um serviço diferente. Como é essa parte do dia a dia ali de vocês? Né? Gustavo, é desafiador. É aquilo que a gente sempre fala, assim, porque o que acontece? Os defeitos são os mais variados possíveis e cada marca tem a sua ferramenta de trabalho, cada marca tem o seu macete, que às vezes a gente não tem por não ter esse conhecimento. Mas isso também mostra que o relacionamento é tudo nessa vida, né? Então, assim, como eu já trabalhei em algumas marcas e pela forma de trabalho que eu sempre tive, eu fiz muitos amigos e muitos profissionais estão comigo nessa batalha. Então, assim, o cara que é de concessionária, ele tem que ter a marca do carro no sangue e automaticamente o problema do carro está no dia a dia dessa pessoa. E por relacionamento, eu tenho condições de ligar para um cara que é da Fiat, para um cara que é da GM, e tirar essa dúvida e trocar ideia. E o problema técnico ele é esse. Se eu não peguei, o Gustavo pegou. Se o Gustavo não pegou, o Lucas pegou. E alguém tem esse... E hoje, com a tecnologia e o WhatsApp e internet, a gente tem muito como trocar ideia e tirar dúvida. Então,
Eu acho que isso é o principal desafio do multimarcas, é a gente ter o conhecimento de determinado defeito que daqui a pouco tu leva 3 dias para descobrir, né? E enquanto o colega lá pode saber em questão de minutos. Então esse é o principal desafio, né? O multimarcas a gente briga diariamente para ter o macete daquele carro, né? Sim. E tem, assim, como tu falou que tem essa abertura em todas as lojas, assim, né, que já tem o conhecimento. Existe o compartilhamento de ferramenta, até para, acredito que no primeiro momento, nos primeiros anos, não é fácil ter todas as ferramentas, né? Não. E a gente sabe que no lançamento de carro, toda hora tem um carro novo, né? Então, como funciona essa parte, assim, com a parceria, assim, com o pessoal, hein? As oficinas multimarcas, elas são muito unidas, assim, até porque é muito difícil tu ter todo o ferramental, né? Tu pega, principalmente assim, eu que tenho o conhecimento da concessionária, eu sei que determinada marca tem 1000 ferramentas. Como é que uma oficina independente vai ter 1000 ferramentas de cada modelo para tu trabalhar? Então, assim, são coisas que a gente vai trocando conhecimento e trocando ferramenta e trocando, né, todo o nosso conhecimento para que isso a gente consiga desenvolver o serviço melhor. Então, voltando à tua pergunta, se tu não tiver esse relacionamento, um bom relacionamento com os colegas, fica muito difícil. Se torna muito caro É pra muito, ter e tudo. muito caro, exatamente. E tem algum, vamos dar uma apertada nele aqui, né, Lucas? Tem que ser, né, Tem cara? algum serviço que aparece lá e tu fala, ih, esse aqui é bronca. Esse aqui eu vou repunar. Aquele é corre. recorrente. Ah, Não é um, né? São vários. a gente passou por esse problema da enchente aí, e eu acho que esse foi o principal problema geral, assim, que foi o carro alagado. O carro alagado foi um problema, claro, muito regional nosso aqui, mas assim, molha um módulo, molha 2, molha 20, dependendo do carro que tem a quantidade de módulo, e isso aí para tu consertar é uma coisa muito difícil. Aí tu libera o carro andando bem, depois ele para de funcionar um vidro, ele para de funcionar o limpador de para-brisa, e o cliente não quer saber, ele já pagou para consertar, então... E o carro não estava assim quando eu E deixei. o carro não estava assim. Então, acho que acho que esse foi o principal problema assim, que a gente encontrou. Mas o restante, claro que daqui a pouco tu demora um pouquinho mais para diagnosticar e tal, mas vai. A gente tem colegas bons aí, os técnicos que trabalham comigo também são muito bons, então a gente consegue. Então, para finalizar minha parte técnica aqui, né? Finalizar nada, tu vai voltar. Tu tá escapando. Tem algum diagnóstico que tu falou assim, estava quase impossível, assim, foi na raça, no conhecimento e na tua experiência ali do dia a dia e matou? Tem alguma história para contar para nós aí? Isso acontece assim, e não é, como é que eu vou dizer, não é corriqueiro, não é que não seja corriqueiro, não é às vezes, entendeu? Porque o que acontece, também, por experiência, daqui a pouco tu tá fazendo algum trabalho lá, e aí deu algum tipo de problema, né? E no momento que tu tá batendo a cabeça lá, daqui a pouco vem o cara lá que não está nem acompanhando esse serviço, bate nas tuas costas lá e tu já apertou aquele parafusinho, Aquele parafusinho ali, deu certo? e tu disse, bah, não apertei. Aí tu vai lá, aperta, é 1 minuto e resolveu o problema. Era ele. Então acontece, tem algumas situações assim do dia a dia e na multimarcas mais ainda. Porque o que acontece? A gente tem o conhecimento, pelo fato, um dos colegas que trabalhou comigo na Montreal há muito tempo. Então, assim, a gente se torna um pouco referência da Ford. Sim. Então, quando não é dessa marca, aí a gente apanha mais, entendeu? Mas consegue resolver também. Que legal, que legal. E Humberto, nesse novo formato com 3 apresentadores, eu acabei virando analista de mercado. Olha aí. Então vamos olhar um pouco para a Best agora, dentro do mercado. Qual seria assim o diferencial da Best diante de outras oficinas? O que tu diria hoje que é o diferencial da Best? Olha só, a gente está a oficina fica em Esteio, né? Tá fazendo uma propaganda, Claro. mas a oficina fica em Esteio. E a gente tá bem centralizado na cidade, ou seja, a gente trabalha é uma paralela, não, desculpa, é uma perpendicular à avenida principal.
Então, assim, a gente atende os maiores lojistas da cidade. Então, um diferencial que a gente tem, com certeza, é o atendimento. E o atendimento, ele não vem, não é de graça que o nosso atendimento ele é diferenciado, é pelos anos que a gente tem de concessionária. E o que acontece? Não adianta. A oficina particular ainda tem aquela premissa de que é sujo, o piso é embarrado, é engraxado, ainda tem isso. E como eu tenho essa história de concessionária, se tu for lá na oficina, a nossa oficina não é assim. Ou seja, o cliente se sente bem, né? Ele vai lá, a oficina está limpa, está organizada. Então, isso faz a diferença principal na parte do relacionamento com o cliente. E aí, claro, eu acho que, pelo pouco tempo que a oficina tem, a gente já tem uma boa carteira de clientes, assim, vamos dizer, né? Porque eu comecei há 3 anos atrás atendendo 10, 15 carros por mês, né? Que era uma coisa assim, pô, tá começando, né? Hoje já passam de 100 carros por mês. Então, assim, é em relação ao atendimento, é em relação ao trabalho que está sendo feito, né? O atendimento e o serviço bem feito, né? E o Se serviço o serviço bem não é bem feito, não volta. Tá certo, tá certo. Com certeza, foi uma evolução já aí, né? Sim, E levando sim. para esse lado, inclusive, de atendimento, né? E como é a questão da fidelização do cliente e a divulgação hoje, não sei, eu acredito que o boca a boca ainda faz diferença nesse meio, assim, na divulgação da oficina. Assim, ó, eu até comentei com o Lucas nos bastidores aí, graças a Deus, eu nunca peguei um telefone para ligar, pô, Lucas, eu tô com uma oficina aberta aqui e tal, tu traz o carro aqui para mim. Pelo fato do boca a boca, sabe? Porque assim, ó, o que acontece? Como eu estou atendendo esses lojistas, e que são bons lojistas, que vendem bastante carro, antigamente o lojista não informava quem era o mecânico que eles levavam o carro para arrumar. Ou seja, deu uma garantia na loja lá, eles pegavam o carro, o cliente deixava o carro na loja, a loja levava no mecânico. Hoje, pela confiança que eles têm no nosso trabalho e pela credibilidade que a gente mostra para o cliente, eles já indicam, ó, a oficina que a gente trabalha é essa aqui, e tu pode levar ele lá, fala com o Humberto lá que ele vai te dar um atendimento. Esse cliente eu já reverti para mim. É o melhor Pelo marketing, atendimento, pela recepção, pela oficina, pela estrutura que a gente mostra para ele. Esse cara diz, pá, mas tu só atende a loja ou tu também faz serviço particular, assim? Não, eu faço serviço particular, a loja também é meu cliente. Então tu consegue reverter esse cliente e graças a Deus a coisa tá funcionando Que legal, muito bem. que entendeu? legal. Cara, botando um contraponto aí, né? A importância de ter bons relacionamentos, né? Tanto para conseguir na parte ferramental, como o Gustavo falou, né? Que entra numa parte mais técnica, de precisar ter as portas abertas, e também a parte do relacionamento externo mesmo, né? O contato direto com o cliente, fidelizar. E de fato, por tu trazer uma cultura já de concessionária, o ambiente, né? O ambiente estando limpo e tudo mais. E não estou dizendo que as oficinas não trabalham dessa forma, não é isso. Exatamente. Mas a percepção que as pessoas ainda têm sobre o nosso ramo é que eu vou entrar dentro de uma oficina, a oficina vai ser suja. E isso já ficou no passado há um bom tempo, né? Não. Até porque hoje não, até porque é o seguinte, o brasileiro sempre foi apaixonado por carro. E tu deixar o teu carro numa oficina, que depois tu vai, na hora de retirar, tu vai ter mão Aquela mão engraxada na lata, né? na maçaneta, no Aquela capô. vela quente na mão do cliente. Essa aí é Sabe, clássica, então né? essas coisas, A essas impressão aquela coisas. já foi por água abaixo. Exatamente. Então, mudou bastante. E eu cuido muito disso. Então, eu sou chato com o pessoal por causa disso, como é que dizer, para a imagem da oficina Sim. ser uma imagem de uma oficina de qualidade. Sem né? dúvida, isso faz toda a diferença também para quem está sendo com atendido, né? certeza, com E certeza. dentro desse mercado também tu acabou ingressando ali na parte de peças, né? Exatamente. Como foi esse movimento e esse interesse? Como foi ingressar nessa parte de serviços e peças? Assim, ó. A ideia inicial era a gente ter peças junto no prédio, né? Peças e serviços, na realidade.
Mas por ocasião do dia a dia aí, né? A gente não é que não optou, mas a gente não conseguiu botar peças junto ainda. Quem sabe daqui a pouco é um projeto para o futuro. Aí. Mas o que acontece? Eu sempre tive conhecimento de peças, de serviços, mas pelo tempo de experiência dentro de concessionária, tu acaba pegando o sistema de peças e aí aquele negócio de giro de estoque, dias de estoque, aquelas coisas que, do dia a dia que eu sempre tive, né, bastante conhecimento sobre isso. Tem um bom professor também, que é um grande amigo meu aí. Então, assim, eu sempre acompanhei muito isso. E no dia a dia, tu te obriga a fazer, entendeu? Então, assim, hoje existem bastante distribuidores de peça. Esse distribuidor, ele te fornece um catálogo onde tu pode consultar valor de peças, consultar disponibilidade. Tu consegue ver quem tem o melhor preço para melhorar a tua rentabilidade. Então, assim, quem trabalhou em concessionária sabe sistema, sabe como é que tu tem que deixar o resultado. Então, isso tudo tu sabe trabalhar. Margem de peça. Então, assim, tu trabalha com isso. Então, dessa forma como tu vai conseguindo... E aí, assim, é difícil, tá? É um leão por dia, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que eu estou cotando peça, que eu estou botando peça no orçamento, eu estou atendendo o cliente, eu estou, né? E dando um auxílio técnico também, às vezes... Caio para baixo do carro para trocar um óleo ali na corrida. Exatamente. Para cobrar um escanteio e correndo para cabecear. Só uma dúvida, mas hoje se eu levar o carro até a tua oficina, tu não vende peça, mas o carro eu quero largar lá e quero retirar com todas as peças trocadas, tu faz 100% desse serviço. Não, tu sabe assim, ó, quando eu faço o serviço todo, entendeu? Eu compro a peça, vendo a peça, eu faço tudo. Mas hoje, se tu me ligar e dizer assim, eu preciso de um paralama, de um carro... Comprar a peça e tu mandar entregar, não fazendo serviço... Exatamente, porque assim... Não mantém estoque. Isso, não mantém estoque, exatamente, essa é a palavra. Se o cara for me ligar e quiser comprar, eu vou dizer que eu consigo. Sim. Mas não vou ter a pronta entrega, vou ter que cotar, vou ter que, né, as coisas de... Aí é departamento de peças, né? Show de bola, show de bola. Gustavão, tu achou que tu ia te escapar, mas assim, a gente tem um cronograma. Às vezes eles esquecem, pessoal, que a gente tem um cronograma. Ele achou que ia só fazer o primeiro bloquinho, mas eu vou passar a palavra para ti de novo, querido. Tá contigo. A gente precisa extrair informação desse homem. Eu tenho mais umas perguntas aqui. Tenho umas cartinhas na manga é tua, né? Tem aquele cliente que chega lá, um problema forte no carro e o orçamento tá curto. Como a gente vai gerir isso aí? Eu tenho R$50 para gastar e eu quero uma reforma, pintura, suspensão, motor. Vamos ter que trocar uma lâmpada. Acontece bastante. Gustavo, de novo, esse know-how de concessionária é uma coisa que tu aprende até a se precaver disso. Já tem o feeling ali. Tu entendeu? Porque assim, o que acontece? Na concessionária, tu faz o orçamento, bota no sistema, apresenta para o cliente. Se o cliente tem o dinheiro, ele vai fazer, se não tem. Na oficina particular fica um pouco mais difícil, porque tu não tem esse sistema ou esse processo de atendimento, essa coisa. E acontece sim, acontece do cara chegar lá e dizer, eu preciso fazer os freios. Aí tu vai ver, o disco não presta mais, mas o cara só tem dinheiro para pastilha. Então, tem coisas que tu tem que jogar com a segurança do cliente, né? Tem que mostrar para ele que se tu não trocar, daqui a pouco tu fica sem freio no teu carro, tu tá com a tua família dentro do teu carro. Então, são coisas que tu tem que jogar e tentar vender o serviço. Mas acontece sim, o cara... E aí, assim, o carro sem manutenção preventiva, a corretiva ela é muito mais cara. Então, tu tem que tentar mostrar para o cara que ele tem que fazer a preventiva. Mas quem não tem dinheiro, infelizmente, não consegue fazer. E aí vai só apagando incêndio. Beleza. E tem algum carro, assim, alguma marca específica que é o que dá mais dor de cabeça, assim? Ou... Não vale falar Ford, né? Porque Ford tu tem um currículo grande aí para falar. Não. Cara, assim, o que eu vou te dizer? Os importados antigos são difíceis. Aí porque são difíceis de achar peças, são difíceis de tu conseguir manual de trabalho. Esse carro ele é mais chato, assim.
E aí vou te dizer assim, daqui a pouco tu vai queimar uma marca aqui falando aqui, mas assim, o que acontece? Tu pega, sei lá, aquele Suzuki antigo lá, um Falta Vitara. abastecimento de peça, Cara, conhecimento, tem coisa que tu recurso. não acha peça, entendeu? Aí tu pega assim, umas coisas que tu vai aprendendo no dia a dia. A Gran Vitara, a Tracker da Chevrolet, é o mesmo carro. Entendeu? Então é o dia a dia que vai fazendo tu aprender isso, entendeu? Tu vai tomando na cabeça, mas tu vai aprendendo isso, entendeu? E a parte eu acho que mais pesa é a parte eletrônica mesmo, né? Ah, Que é não, onde tu não isso tem é, informação. Né? isso é, E hoje isso tu é. trabalha 100% com... Faço toda a parte de injeção. E aqui eu até vi outras entrevistas, a parte eletrônica hoje é tudo no carro, né? Tá muito ligado a eletrônica com a mecânica. Então o dia a dia ele é esse, né? E aí, claro, nós temos um scanner de boa qualidade, então tu também consegue também auxiliar nos diagnósticos, isso tudo a gente consegue fazer, mas a eletrônica é o que a gente apanha bastante, assim, para E eu acho diagnosticar. que é meio que de regra geral. A risadinha do Gustavo já indica, né? Acontece bastante. Mas, Deus, Deus. E tem algum caso assim do cliente deu um problema no carro depois de ter feito o serviço, não tem nada a ver, tu mexeu lá no motor e a sinaleira traseira dele não está funcionando mais. E ele, Humberto, meu carro não estava assim. Como tratar esse... Assim, existe muito meme, né, de internet aí que o cara chega e fala, olha só, tu trocou meu pneu e agora o meu motor tá falhando, né? Então, existe bastante coisa assim. Mas, assim, de novo, eu acho que, cara, a transparência com o cliente é o fundamental. Porque o que que acontece, né? Eu tenho uma prática na oficina também que vem do meu histórico de concessionária. Toda peça que eu troco do carro, eu deixo separado na oficina a peça do carro tal. Ó, tem de 5 clientes, está lá a peça dos 5 carros separados. Para a hora que eu for entregar, eu pego o cliente e levo lá na peça e digo, ó, eu troquei essa e essa peça do teu carro. Só que isso são práticas que a gente sempre utilizou na concessionária por transparência. Então, assim, eu mostrei para ele que eu troquei o disco de freio, a embreagem, coisa. Como é que ele vai me reclamar que o amortecedor traseiro está batendo? Não foi mexido, né? Entendeu? Mas acontece. O cara, né? O cara chegou lá e disse, mas não tinha isso e agora tem. Então, se for em decorrência do serviço, é óbvio que a gente vai rever, mas às vezes o cara quer dar uma de João sem braço, né? Sempre tem, né? Sempre Sempre tem, tem. sempre tem. E, Humberto, voltando um pouquinho assim a falar a respeito da Best, assim, e a gente vê que teve uma evolução, né, ao longo desses 3 anos. Pensando um pouquinho a respeito de futuro, né? Vamos considerar aí uns próximos 5 anos, de repente. Qual é a visão assim de futuro que tu tens para a Best? De repente, expansão, abrir mais lojas? Qual é a ideia assim que tem para... Eu acho que em relação a abrir loja é muito longe, assim. Mas em relação à expansão, eu tenho estrutura para ter mais box de serviço, né? E uma coisa que eu pretendo ainda, né, é sair um pouco da operação manual lá, né, de produção, porque o que acontece? Como o volume de carro é grande e a quantidade de técnico não é totalmente suficiente, eu vou lá e faço o serviço. Eu produzo como os guris produzem. E a minha expectativa daqui para frente é tentar sair da operação e fazer o que eu fazia na concessionária. Que Ele não quer mais trabalhar. pensar Mandaram, né? Ele não que é quer Quer pensar gerir ali, né? Exatamente, Comandar, que é tá pensar, certo. Ficar na gestão, pensar o né? dia a dia, é ficar na gestão. Mas claro que é aquele negócio, como eu disse, né? Em julho agora fecha 34 anos de trabalho. Então, assim, não comecei Não ontem. começou ontem, E a né? única coisa que eu gosto de fazer e que eu sei fazer é trabalhar com carro. Então, o futuro é esse aí. Eu acho que é continuar trabalhando com carro, óbvio, mas conseguindo ficar gerindo o negócio. Mas não deixando de Mas ajudar. não estava nas minhas perguntas, mas aproveitando o gancho ali, tu falou da parte de ter mais técnicos, coisas. Como está a captação de técnicos? Hein? Tá a mão de obra? Como está a mão de obra no mercado aí? Tá complicado? Tu tem que pegar novo e treinar? Ou
É muito difícil, Gustavo, muito difícil. Isso é uma coisa... Porque o que acontece? Eu vejo assim, tá? O técnico treinado, ele é caro. Ele é muito caro. E empreender no Brasil é muito caro por causa de tributação e né, essas coisas que a gente tem no nosso dia a dia de empresa, né, de CNPJ. Mas é muito difícil. Então, assim, é difícil tu conseguir o cara treinado, porque ele vai se tornar caro. E, às vezes, tu não tem tempo para ensinar o menino que está saindo do Senai, que está, né, porque tu está no dia a dia. Mas foi um dos grandes desafios nesses primeiros 3 anos, foi conseguir consolidar a equipe. Foi muito difícil, porque eu tive auxiliar, depois eu tive um mecânico pronto, e depois eu tive... né? E sempre eu gerindo e trabalhando. Então foi muito difícil isso. Então eu acho, e para vocês de concessionária, eu acho que também é bem difícil tu conseguir técnico. Então a gente sabe que o dia a dia ele é difícil e o mercado, assim como eu empreendi, daqui a pouco tu pega um cara que é bom mecânico e ele tenta empreender. Mas daqui a pouco falta para ele essas outras coisas que incluem, né? Um dos nossos convidados, na nossa última entrevista, ele falou justamente isso. Ele se considerava um ótimo técnico, e aí houve uma oportunidade dele ir para o mercado externo, montar a oficina dele, e acabou quebrando a cara. Ele mesmo usou esse termo, porque ele faltava alguns conhecimentos administrativos, que é como gerir, como conseguir movimentar hoje uma oficina, né, na parte de multimarcas. E aí eu já vou aproveitar para engatar uma pergunta aí, que é como que foi... a gente começa geralmente com baixo recurso, com baixo ferramental. Como que foi a estrutura para ti, assim, Humberto? Montar, botar a cara a tapa mesmo. E até então não sabia, né, que tinha todas essas portas abertas, que foi algo muito positivo. Sim. Mas como que foi aí essa virada de chave para ti? Assim, Lucas, eu acho que de novo relacionamento, tá? O que acontece? No período de Montreal, foi um grande aprendizado para mim e se eles forem ver essa gravação aqui, né, essa entrevista, eu agradeço muito a família Zanata lá, que é a família dona da Montreal. Porque que acontece? Foram quase 15 anos, então o relacionamento sempre foi muito bom e muito transparente. Quando eu decidi ir pro meu desafio novo, saindo da Montreal, foi bem, como é que eu vou dizer assim, foi bem sofrido, porque eu estava saindo de um lugar que eu estava estabilizado, teoricamente, mas que tinha essa situação de não representar mais a montadora e tal. E eu tomei essa decisão desse novo desafio quando eu tive que começar a fechar as lojas que eu abri. Eu digo eu porque fui eu que fiz o projeto, fui eu que contratei, fui eu que comprei ferramenta, equipamento, eu montei a loja de Canoas, eu montei a loja de Gravataí, da Montreal. Eu na área de serviço, sempre na área de serviço, tá? E aí a tristeza começou a bater e a gente via que a coisa não ia andar quando eu comecei a fechar essas lojas. A gente começou a desmontar a oficina, a desmontar equipamento e guardar esses equipamentos, essas ferramentas dentro da Montreal Matriz. Eu fiz isso em Canoas e Gravataí. Então, aquilo tudo que a gente conseguiu expandir naquele momento, a gente teve que desmontar. E aí, o que acontece? Com o histórico esse de eu ter saído da Montreal e essas ferramentas, esses equipamentos terem ficado dentro da Montreal, e eles começaram a vender isso para mecânicos externos, e o tempo que eu fiquei na outra empresa foi curto, que eu fiquei 7 meses. Quando eu saí, que eu resolvi botar a oficina, eu fui na Montreal, chamei a dona da Montreal, a Carolina, e disse para ela assim, olha só, eu vou botar uma oficina e eu preciso comprar ferramenta, equipamento, e eu sei que tem aqui porque fui eu que desmontei. Ah, que legal, cara. E esse relacionamento, ela fez uma coisa para mim de mãe para filho, assim, e tal, em relação a investimento. Por quê? Porque eu ainda tinha o dinheiro da rescisão com a Montreal, eu ainda tinha o dinheiro de rescisão
com a outra empresa e ainda tinha o recurso que eu consegui para poder botar a oficina. E aí deu certo toda a estrutura. Hoje nós temos uma oficina bem montada, bem equipada. Claro que eu já comprei. O scanner foi uma coisa que eu tive que comprar nova e multimarcas, porque aí pegar todas as exatamente. Mas o resto, a ferramenta, a oficina, se vocês forem olhar, e convido vocês, o Gustavo conhece, mas convido vocês a conhecer a oficina, ela é toda equipada, cara, sabe, assim, com painel de ferramenta, com elevador, com equipamento de sucção de óleo, sabe, com toda. E isso graças ao meu relacionamento com a Carolina, Que com a legal. Montreal, entendeu? E é o que o dinheiro Que não massa. compra, né, Jeff? Sim, com certeza. Exatamente. Muito legal. Não tem preço. E verdade. aproveitando assim, Humberto, para quem está começando e tem o desejo de abrir de repente seu próprio negócio, sua oficina, o que tu diria assim, o que tu recomenda assim, dar de dica para quem tem esse desejo de empreender nesse ramo? Cara, eu vou te dizer assim, ó, como eu disse antes aqui, é um leão por dia por causa do negócio em si, entendeu? Que o que acontece? Tu precisa... O investimento inicial, daqui a pouco tu vende o teu carro, sabe? Tu faz alguma coisa que tu consiga botar ferramenta para dentro da tua oficina. Porém, tu trazer cliente, né? Porque o que acontece? Tu é mecânico, tu diz, eu tenho 2, 3, 5, 10 clientes. Eu tenho. Mas esses 10 clientes, será que eles vão me dar volume o mês Não vai ter uma inteiro? recorrência, né? O mês inteiro? Porque o que acontece? Pô, tu faz uma troca de óleo hoje, o cara vai fazer daqui a 10 mil quilômetros, né? Então, isso é um pouco difícil. Mas o que eu digo, assim, eu acho que tudo vale a pena, entendeu? Eu acho que, cara, o cara sendo persistente, tem dia que é difícil, cara. Tem dia que eu saio de lá às 11 horas da noite porque eu tenho que entregar o carro no outro dia às 8 da manhã. É o compromisso. É o compromisso. Então, assim, ele é difícil, mas, cara, se tu tiver persistência e muita força de vontade, eu acho que o apoio da família é fundamental, né? Acho que mais que tu tenha todos os teus amigos na volta, mas o apoio da família é fundamental. Por isso que eu agradeço todos os dias a ter a Tati do meu lado, porque eu sei que ela sabe que, pô, quando eu chego em casa às 11 da noite, não é porque eu tô de brincadeira, né? É porque nós estamos brigando para no outro dia estar de novo, né, com aquele carro lá terminado. Então, eu acho que o principal como é que vai ser? Não dá nem para dizer que é dica, mas o principal conselho que eu dou pro cara que está começando, cara, é persistência e muito cuidado com os custos. E aí isso daí é uma coisa que tu aprende no dia a dia. Porque hoje tu gasta um dinheiro teu. Quando tu trabalha para alguém, tu tá cuidando do dinheiro, mas que não é teu, Se errar é um jeito exatamente. mais fácil, tu não erra com o teu bolso. Então né? é difícil, cara, é difícil o dia a dia, mas, cara, a qualidade de vida, depois que tu tem o teu negócio, que tu consegue manter para que tu possa te sustentar a tua família, ter uma parte de investimento, ela não tem preço, entendeu? Isso não tem preço. Que legal. Ô, Humberto, e a parte de capacitação do novo mecânico, porque é diferente tu que vem de concessionária, tu treinar um mecânico onde tu tenha cursos disponíveis dentro de uma concessionária, dentro das fabricantes, e tu treinar uma pessoa que está entrando hoje no mercado multimarcas, que ele vai pegar desde um veículo anos 90 a um veículo agora, né, de última geração. Como que é essa preparação aí lá? Assim, ó, eu vou te dizer assim, existem bastante treinamentos particulares e tal. Eu não tive ainda a oportunidade de pegar um menor aprendiz. Peguei um rapaz que trabalhou comigo, que estava saindo do Senai. Ele trabalhou comigo, mas ele já tinha um conhecimento técnico bom, assim. Eu não tive ainda a oportunidade de ensinar. Hoje até tem um senhor que é estrangeiro lá que está trabalhando comigo, que a gente está ensinando ele, tentando trazer ele para o mercado. Ele é venezuelano, para o mercado brasileiro. Então ele está pegando as coisas. Ele já era mecânico lá, então agora, mas assim é difícil o dia a dia. Só que a gente tem que, depois vamos dizer, fazendo um básico, treinar
E aí tu tem que procurar treinamento externo, né? E hoje tem bastante A internet ajuda empresas muito que também, fazem. né? E tu viu o detalhe? Em 3 anos já é internacional, né? Já Tu tem viu, o já- histórico venezuelano. Já tá importando, né? Nível, né? Importando mecânico. Trazendo importado. Tem um cara homem. importado aí, cara. Que legal, que legal. Humberto, é sempre bom a gente ter essa troca, né? Eu acho que a gente aprende a cada entrevista aqui, todo convidado que a gente traz, a gente vai aprendendo um pouquinho, entendendo, né? Parabéns aí pelo todo o teu empenho. A gente sabe, tu mesmo falou, né? O quão difícil é empreender no Brasil. Eu falo, a gente sabe, mas eu não sei porque eu ainda não empreendi, né? Mas eu noto muito pelo que vocês comentam aí, vocês empreendedores, né? E a gente nota que é uma responsabilidade desde questão fiscal, alvará de bombeiro, cara, é muita coisa, né? E a preparação para vocês também nesse nicho não deve ser nada muito fácil, assim, né? Questão Não, documental, né? Muito, muito. É muito difícil. Cara, e aí a gente, voltando um pouquinho, em relação a diferencial da oficina e tal, daqui a pouco eu tenho isso, né, por causa do meu histórico, mas assim, cara, eu tenho alvará do meio ambiente, eu tenho lá o local que eu recolho o frasco de óleo, o local que eu recolho o óleo queimado, o local da sucata, o local do resíduo. E toda vez que recolhem, eles me dão um comprovante da FEPAM, aquela coisa, está tudo numa pastinha reservada. Ou seja, até isso eu tenho. Por quê? Porque eu sei que isso é importante para daqui a pouco eu vou sofrer uma fiscalização e eu vou ter isso. Então, está aqui, ó, tudo que eu, Sim, tudo já que eu tava ali. produzo de resíduo, eu recolho e pago por isso. Bombeiro é uma coisa assim, eu iniciei de um tamanho que aí os bombeiros fizeram a vistoria e disseram, não, tu não é desse tamanho, tu é maior do que o tamanho que tu fez o teu alvará. Tive que pagar a diferença para tu ter mais extintor de incêndio. Só que, cara, tu tá o dia inteiro envolvido nisso também, entendeu? Então, mas é bacana, cara, é uma coisa que eu falo para todo mundo assim, daqui a pouco, se eu tivesse aberto a oficina há 10 anos atrás, já estaria numa outra situação, vamos dizer assim. Porém, eu não teria todo o know-how que eu tive, né, também Toda nesses 10 experiência, anos para poder botar um negócio. Então, na realidade, tá tudo dando certo, Sim, graças a Deus. coisa tá boa. tudo E na dando verdade, certo. tu falou, esse ponto é excepcional. Tu não estava parado, né, durante esse período. Tu estava te Não. capacitando justamente para conseguir hoje formar a Best aí. Então, vou passar a palavra de novo para ti fazer faz a propaganda do negócio aí, Eu que eu só acho que é tenho extremamente um importante. comentário aqui para fazer, né? Vamos lá, vamos lá. Ele mandou um beijo para a esposa, né? Mas ele tem ali 2 filhos que eu tenho o prazer de conhecer. Um é um craque de bola. Olha Futuro aí, jogador? Esse acha que tá aí o futuro aí, né? Então a gente sabe. Minha então, aposentadoria. Aposentadoria, tá investindo desde novo. Acompanhei alguns jogos dele, joga muita bola. E tem a Nath, que é uma querida amiga da minha filha, então manda um beijo pra eles aí também, né? Mas senão eles vão ficar bravos contigo lá, né? Vamos sim. Gente, eu acho que assim, primeiro eu agradecer vocês pelo convite, que eu acho que isso é fenomenal, assim, de poder participar e com pessoas queridas e amigos que nem vocês, assim, mas e convido vocês a conhecer a Best, e quem não conhece também está convidado a aparecer lá. É a minha segunda casa, que nem eu digo, né? Então, tô mais tempo dentro da Best que dentro de casa. Então, assim... agora vou até me emocionar, né, cara? Mas cara, o Maurício é fantástico. A Nath, minha filha, minha princesa linda. Então, um beijo, filhos. Sabe que a gente tá sempre junto. Amor, obrigado por tudo. Então, assim, e a minha família toda também, sabe? Pai, mãe, meus irmãos. Eu tenho meu irmão que é meu... eu sou fã número 1 dele. Então, assim, gente, muito obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, hein, Humberto. Sempre muito bem-vindo, as portas estão abertas. Tenho certeza que daqui mais um tempinho a Best vai estar com outras filiais e a gente vai estar conversando novamente aqui para entender como é que foi toda essa dinâmica. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E a gente sempre faz uma pergunta de praxe. Na verdade, são 2, que é: qual a dica que tu dá para um jovem que está ingressando? O Jefferson já fez essa pergunta, não vou pular. E a segunda é: quem tu gostaria de ver sentadinho aí nessa cadeira aí para ser o entrevistado, né? Nosso próximo contando, convidado. nosso próximo convidado contando um pouquinho da história. Cara, eu tenho um grande amigo meu,
padrinho do meu filho, inclusive. Gostaria que ele tivesse sentado aqui, que é o Flávio. O Flávio foi colega na IESA também e hoje é gerente de peças de uma Ford, né? Eu gostaria que ele viesse aqui contar um pouco da história dele. E só voltando um pouquinho na história, que eu conto para todo mundo, a concessionária, cara, dá uma vivência pra gente que é fantástica, assim. Eu, da concessionária, eu tirei grandes amigos, cara. Foi assim, a gente vive pouco tempo, né, em diferentes lugares, mas, cara, a gente faz muito amigo. E aqui eu tenho um dos caras que eu fiz como meu amigo, pouco tempo de convivência, que é o Gustavo. Então, assim, cara, tem que aproveitar cada minuto, cara, sabe? Todo mundo que já passou por outros concessionários, mas, cara, o dia a dia ele é muito legal. E a concessionária me deu até minha esposa, então eu tenho que só agradecer. Que legal. Coisa Tá boa, bom, coisa gente? boa. Obrigado pelo Mais uma convite. vez, muito obrigado. A gente que agradece aí. Agradecemos essa troca aí, valeu. E lembrando sempre, pessoal, que esse programa é patrocinado e apoiado pela Atitude Vídeo Produtora e pela Start Sublimação. Se vocês gostaram das nossas camisetinhas aqui, é com o time da Adriana lá, Start Sublimação e Atitude Vídeo Produtora. Acho que está passando aqui embaixo aqui no linkzinho para vocês. Sigam eles lá no Instagram. Sigam nós também, por gentileza, e entrem lá no YouTube. A gente, hoje até vou contar uma novidade para vocês aí, que a gente ingressou agora no TikTok também. Então sigam lá no TikTok, Instagram e YouTube. É sempre muito positivo para nós aí quando vocês vão lá dar um joinha, botar um comentário, porque mostra lá na plataforma que vocês estão gostando e também dá audiência para nós aqui, para a gente poder manter o projeto avisando que lá no de pé. TikTok tem a dancinha do Lucas lá promovendo o nosso projeto piloto aí, né? Eu não sei se vai promover muito, né? Eu dançando, eu não Vai sei se vai correr, ser uma coisa acabou muito de legal. correr a audiência, Acabou né? de correr, né? Se a intenção era essa, deu problema. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado desse novo formato. Aqui do nosso lado, aqui, analista de mercado, o senhor Jefferson, nosso especialista técnico, Gustavo. Muito obrigado e até a próxima. Espero que tenham gostado aí. Abraço.